Perseverança. Esse é o tema dessa nova série de mensagens agora no mês de outubro e, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de apresentar para vocês a introdução a essa série de mensagens. Por que perseverança? Gente, porque na vida nós passamos por situações difíceis. Alguém aqui nunca passou por uma situação difícil na vida? Não, né? Todo mundo já passou. E é isso que a Bíblia tem para nos ajudar. Histórias sobre pessoas, seres humanos como nós, que perseveraram diante de situações extremamente difíceis. Histórias poderosas para nos servir de exemplo, de inspiração, de orientação mesmo. Analisar essas histórias e trazê-las para a nossa vida nos ajuda a manter a fé, perseverar quando as coisas estão difíceis. Todos aqui já passaram por situações que exigiu perseverança, né? Eu, por exemplo, passei por um momento muito difícil, estávamos até conversando sobre isso com Gai e Helena, num momento que tivemos, né, de mentoreio, eles continuam sendo nossos pastores, ainda que à distância, e comentei com ele, né, como foi duro para nós precisar nos afastar da igreja por um período de aproximadamente 1 ano. Foi muito difícil, eu cheguei a ficar doente, efetivamente, fisicamente doente, por causa da preocupação com o que seria da igreja naquele momento que ela estava vivendo. Isso aconteceu lá em 2015, quando apresentei aquela última mensagem da série Atos do Espírito Santo, que eu fiz uma comparação da história da igreja com a viagem conturbada, difícil, de Paulo para Roma, né, que inclusive levou um naufrágio lá em Malta. Eu apresentei essas questões para vocês. Não vou me repetir. Mas o fato é que, em momentos assim, momentos em que você... as coisas parecem que estão desabando ao seu redor, você se sente absolutamente impotente diante do que está acontecendo, você se sente traído, você se sente esquecido, abandonado. Nessas horas, você precisa buscar a ajuda de Deus. E o melhor caminho para isso, além das orações, é óbvio, né? Jejum e oração sempre, mas o melhor caminho é ir à Bíblia. Porque a Bíblia já é a palavra de Deus revelada. Então, Deus pode revelar novamente alguma coisa que Ele já falou antes. Olha só, já falei isso. Por que você está me perguntando isso? Está escrito, vá lá e lê. Ele pode falar um negócio desse, né? Eu, se fosse Deus, falaria. Está me perguntando por quê? Se bem que ele falou isso para Moisés, hein? Moisés saiu do Egito, chegou lá no Mar Vermelho, não vou entrar no mérito se era Mar Vermelho, Mar de Juncos, não estou aqui para isso. Chegou lá no mar, não dava para passar. E aí ele foi para Deus: Senhor, e agora? O que eu faço? Está me perguntando por quê? Avança, caminha, mas tem um mar na minha frente. Levanta o cajado que o mar vai abrir. Mas a primeira resposta foi: está me perguntando por quê? Avança, ué. Às vezes a gente ouve um negócio desse, Deus, magoou, né? A gente é muito sensível. Mas Deus estará sempre a seu lado para te ajudar. Então eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Se você não tem uma Bíblia, peça ao Tissai e ele vai emprestá-la para você. Vamos à Bíblia. Porque este é o propósito dessa série de mensagens, incentivá-lo a buscar na Bíblia exemplos que você deve aplicar na sua vida para perseverar em tempos de provação, tempos de tribulação, como nos ensinou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Vai de 1 a 4, eu estou projetando aqui, tá?
um versículo de cada vez. Nós lemos assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não é só isso. Agora que chega a hora. Agora chega a hora complicada. Até agora estava maravilhoso, está falando de glória, está falando de ser justificado, está falando de graça. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E é o caráter aprovado que produz esperança. Então, meus irmãos, se você quer ter acesa em você a esperança de que dias melhores virão, ter a esperança de que os sonhos que Deus lhe deu se cumprirão na sua vida, você precisa ter um caráter aprovado. Mas como eu consigo isso? Perseverando na tribulação. Aí você forja o seu caráter. O ferro se transforma em aço quando ele é derretido na forja. Ele sofre, lógico, ninguém quer ser derretido, né? Mas todo mundo quer se tornar algo melhor. E o primeiro desses exemplos bíblicos de perseverança, que eu vou apresentar para vocês aqui, está na vida de José. Não a vida dele toda, ok? Especificamente, o período que foi da prisão de José até a sua chegada ao palácio. Porque é nesse período que José precisou perseverar muito, com muita força, com muita vontade, porque ele estava sendo traído e traído de novo. E muita gente não suporta. Não suporta quando essas coisas acontecem e desiste. Gente, a vida de José é uma montanha russa, né? Tribulações e vitórias. Mas ele, em todos os momentos, mostrou fé e integridade. O que é integridade? É um caráter, bom caráter. Se a pessoa não tem integridade, a gente chama de quê? Essa pessoa tem um problema de caráter. Então, ele demonstrou que tinha fé e que tinha o caráter aprovado. E nós podemos, pelo exemplo dele, aprender como, da mesma forma que ele fez, superar momentos muito difíceis. A história de José todo mundo já ouviu falar, né? Já foi tema de novela, de filme, de minissérie, e ela ocupa quase 1/3 do livro de Gênesis, que vai do capítulo 37 ao capítulo 50. Resumindo, o início, a parte anterior à prisão de José, que é a parte que nos interessa aqui. José era primogênito de Raquel, a preferida de Jacó. José era um sonhador mimado, que acabou sendo vendido como escravo pelos seus irmãos invejosos. José se viu em uma terra estrangeira, sozinho e traído, mas apesar disso ele permaneceu fiel e se destacou em tudo o que ele fez. Chegado ao Egito, levado ao Egito por aqueles que o compraram dos seus irmãos, olha só que traição, hein? E ele deve ter ouvido os irmãos comentando que deviam matá-lo. Mas, ao invés de ser morto, foi apenas vendido como escravo. Levado para o Egito, ele foi comprado por um homem poderoso, Potifar. Potifar era o capitão da guarda oficial do faraó. Era um daqueles oficiais top. E José se dedicou e acabou sendo reconhecido. E aí, está lá em Gênesis 39, de 2 a 4, vou ler aqui rapidamente para você.
o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Olha só como ele foi um momento subida da montanha-russa. Vendido como escravo num momento, administrador da casa de um dos homens mais poderosos do Egito no outro momento. Entretanto, José foi traído mais uma vez, agora pela esposa de Potifar, a Bíblia não diz o nome dela, que insistia em se deitar com ele, né? Se deitar, vocês entenderam, né? Mas ele não aceitava. E o interessante, né, recentemente vimos aqui, se você quiser perseverar no caminho para a liberdade, você tem que aprender a fugir das armadilhas. E José fugia daquela mulher. Ele evitava o máximo ficar junto dela, sozinho com ela, de jeito nenhum, até que um dia ela conseguiu pegá-lo num canto, partiu para cima dele, a ponto de arrancar a roupa dele, e ele saiu correndo, deixando a túnica para trás. José era um rapaz jovem. Os estudiosos dizem que ele tinha cerca de 17 anos quando foi vendido pelos irmãos. Não se sabe quanto tempo se passou até que ele chegasse à posição de administrador da casa de Potifar. Alguns anos, provavelmente. Ele devia ter lá os seus 19, 18, 19, 20 anos, talvez. Mas, apesar dessa pouca idade, ele era íntegro. Ele poderia entrar numa de se vingar. O cara está me escravizando, eu vou ficar com a mulher dele. Não, mas vou me vingar. Talvez você já tenha ouvido um ditado que diz assim: eles fingem que me pagam, eu finjo que trabalho. Já ouviram esse ditado? Isso é falta de integridade. José não padecia desse mal. Ele era escravo, mas ele trabalhava com afinco. Tudo que ele fazia prosperava, porque o Senhor era com ele. Meu irmão, o Senhor é com você. Amém? Tudo o que você fizer prosperará com a ajuda do Senhor. Então você tem que ser íntegro. Você tem que brilhar no meio da escuridão. Os outros levam 1% por fora? Eu não. Os outros saem para fazer o que não devem? Eu não. Não é só uma questão de ganhar a bênção. Para ganhar a bênção, tem que ser íntegro. Tem que ter fé. E ele foi íntegro, ele teve fé e acabou sendo prejudicado por isso. José foi fiel a Deus, e ele fala isso, eu estaria pecando contra o Senhor se eu dormisse com você. Estaria pecando contra o Senhor e contra o meu Senhor aqui na terra, Potifar, o meu chefe. Não vou fazer isso. Ele foi íntegro. Mas, com orgulho ferido, a mulher de Potifar acusou José falsamente e ele foi preso. Mas olha só, gente, para um pouquinho aqui, pensa aqui comigo. Talvez você não tenha tido a oportunidade de estudar culturas da antiguidade como eu tive. Então, talvez você não saiba que nas culturas da antiguidade, o adultério, ainda mais o estupro, né, que ela estava acusando ele de tentar estuprá-la, né? O estupro era punido com a morte. E não era a morte bonita, não. Era feia, para servir de exemplo. Não faz, não. Ainda mais o escravo. Você sabe o que o Império Romano fazia com o escravo que fazia alguma coisa contra o seu senhor? Crucificava. Por isso que eu digo que aqueles 2 homens que foram crucificados com Jesus não eram ladrões, não. Porque essa penalidade da lei romana era para escravos que tinham se levantado contra o seu senhor ou qualquer pessoa que se levantasse contra o poder de Roma, para servir de exemplo. E José foi só preso. E foi preso
numa prisão de colarinho branco. Já ouviram esse termo, prisão de colarinho branco? Foi um termo que surgiu nos Estados Unidos quando começaram a estourar aqueles escândalos financeiros de desvio de dinheiro. Aí o cara era ricaço, era preso, e o americano, que é muito esperto, né, falou, ó, você quer ficar numa prisão melhorzinha? Então, casa um dinheirinho aí para a prisão ficar melhorzinha. Então, os caras, os ricaços, quando eram presos numa prisão melhorada e tal. Algumas tinham até campo de golfe. Então, não estou dizendo que a prisão do José fosse assim. Mas o fato é que, nesse lugar, para onde ele foi enviado, também foram enviados 2 oficiais de Faraó. 2 colarinhos brancos. Foram enviados para a prisão onde ele estava. Então, ele não estava numa masmorra. Né? Ele não estava lá no fundo de um buraco. Ele estava, como Paulo e Silas foram presos no calabouço interior. Não, José não estava num lugar desse, não. Então, meus irmãos, pelo que a gente conhece das culturas da antiguidade, provavelmente Potifar conhecia a mulher que tinha. Sabia que José não tinha feito o que fez. E o que passa desapercebido a muita gente quando lê a história de José é que José passou a trabalhar para quem? Na prisão? O capitão da guarda. Mas quem era o capitão da guarda? Era o Potifar. A Bíblia não diz que era ele que era o chefe da prisão. Mas a Bíblia diz que o chefe da prisão era o capitão da guarda. E diz que Potifar era o capitão da guarda. Então, 2 mais 2. Potifar levou José para uma prisão, para trabalhar para ele na prisão. Pô, esse cara é bom. Vou tirar ele de perto da minha mulher, que só dá problema, e vou levar ele para a prisão, ele vai trabalhar para mim lá. E foi o que aconteceu. Mas ainda assim, gente, o cara era escravo, agora é prisioneiro. A situação dele piorou, né? Ficou barato, não morreu, não foi executado. Né? Mas José, aquela história, né? Potifar não podia também fazer de conta que não tinha acontecido nada, que ele ia perder moral com os demais escravos. Então, para marcar presença, prendeu, mas continuou utilizando os serviços dele. Como é que você já foi? Alguém aqui já foi traído? Não é só pelo cônjuge, não, tá, gente? É traído, por favor, não é uma questão conjugal, não. Alguém já foi traído aqui? Eu já fui traído, mais de uma vez. Não pela minha esposa, louvado seja o Senhor. Obrigado, amor. Obrigado, ela nunca me traiu. Mas já fui traído por outras pessoas. Eu já fui traído por pastor. Eu combinei coisa com um pastor, líder da igreja, eu combinei com o pastor um negócio, e o pastor fez o contrário e ainda botou culpa em mim, quando deu errado. Isso é traição. Isso é traição. Isso é problema de caráter. E isso é um problema de caráter. Então, meus irmãos, a minha pergunta para você é, como é que você reage? Como é que você reagiu quando foi traído? Nós fomos embora, eu e minha esposa. Saímos de uma igreja onde estávamos há 15 anos. Quando aconteceu de novo, saímos de uma igreja onde estávamos há 14 anos. Mas não brigamos. Não tentamos nos vingar. Colocamos nas mãos do Senhor, que é quem julga retamente. Como é que você reage? Pense um pouco nisso. Em Gênesis 39, de 20 a 22, nós lemos que Potifar mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, ou seja, o responsável direto pela prisão, que estava subordinado ao capitão da guarda, o carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Consta que foi um filósofo chamado Epicuro, que disse uma frase que serve muito para nós cristãos. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. O que você faz quando ninguém está olhando? Isso fala do seu caráter.
José perseverou nas tribulações. Essa atitude produziu um caráter aprovado, que foi reconhecido pelos que se relacionavam com ele. Mas como manter a esperança no meio de tanta tribulação, de tanta traição? Fé. Fé no Senhor. Fé que aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Fé de que os sonhos que Deus te deu, Ele concretizará. Não será você, será por meio de você. Mas é o Senhor quem vai levar a bom termo o seu sonho. Porque se é um sonho do Senhor, foi Ele que te deu. E Ele quer levar você à concretização desse sonho. José manteve a fé nas promessas de Deus, nos sonhos que teve. Ele era um sonhador, lembram, né? Trabalhou para conquistar a confiança e respeito na prisão até que a oportunidade surgiu. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, Gênesis capítulo 40. José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. É óbvio que eu não vou ler todo o capítulo 40, né, gente? Eu vou ter que pular algumas coisas aqui, para o tempo não extrapolar. Mas vejamos. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na casa de Potifar, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. É por isso que eu estou afirmando para vocês que eu creio, né? Não posso afirmar com certeza absoluta, mas eu creio que José estava na prisão de Potifar. E Potifar colocou aqueles 2 oficiais do faraó sob os cuidados de José. A segunda metade do versículo 4 agora. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos, ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureceram em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Mas, por favor, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó, tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Eu vou pular a interpretação do sonho do padeiro, porque ela não foi favorável, ela se cumpriu, e 3 dias depois, o padeiro foi executado. Então, ele, uma vez executado, não podia fazer nada para ajudar ao nosso querido José. Mas o copeiro podia, porque 3 dias depois cumpriu-se a profecia. Mas o copeiro se esqueceu dele. Gente, versículos 20 a 22. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros reapresentou. Então, mandou tirá-los
da prisão, levou-os na sua festa, e lá ele decidiu restaurar a sua posição anterior, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. Mas versículo 23, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Gente, é muita ingratidão, não é não? Você se esquecer de alguém que fez alguma coisa de bom para você? Como é que você se sente quando as pessoas se esquecem do que você fez por elas? Como é que você reage à ingratidão? Nós temos aqui o exemplo de José. Mas a história não terminou. A história não terminou. Você sabe disso, você já conhece a história. Gênesis 41, de 1 a 36. José interpreta os sonhos do faraó. Antes ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Agora ele vai interpretar os sonhos do faraó. Bom, essa passagem é mais do que conhecida, né? Filmes, seriados, novela, faraó sonhou com 7 vacas belas e gordas, 7 vacas feias e magras, sendo que as vacas feias e magras comeram as vacas belas e gordas. Sinistro isso, hein? Coisa bem de Halloween mesmo, parece Halloween isso aqui. Coisa assustadora. Mas não parou por aí. Faraó voltou a dormir, teve outro sonho: 7 espigas de trigo graúdas e boas, engolidas por 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. Pô, qualquer um ficaria perturbado com isso. E Faraó ficou. Naturalmente, ficou perturbado e buscou a ajuda dos sábios, os magos do Egito, mas ninguém foi capaz de interpretar os seus sonhos. E olha que Faraó ainda contou para os magos qual tinha sido o sonho, os sonhos. Você deve se lembrar, na história de Daniel, que Nabucodonosor não contou o sonho. Ele queria que os seus magos adivinhassem o sonho para então interpretá-lo. Faraó não teve esse... É porque o Nabucodonosor certamente era um cara meio paranoico, né? Não, vão me enganar, vão tentar me enganar e tal. Não, o faraó não, ele era um cara mais crédulo e acreditaria se os caras dessem um caô nele. Mas não, nem isso, nem assim eles conseguiram. Mas foi aí que o chefe dos copeiros se lembrou daquele jovem hebreu que havia interpretado corretamente os sonhos dele e do padeiro que foi executado. José foi chamado, preparado para se encontrar com o faraó, não levaram o cara direto da prisão para o palácio, né? Passou por um banhinho primeiro, né? Um perfuminho, fizeram a barba dele, tá? Porque no Egito o pessoal não usava barba, não. Os hebreus usavam, os egípcios não. Tiraram a barbinha dele, e aí José foi levado à presença do faraó. Faraó lhe contou os seus sonhos, das vacas, das espigas, e José afirmou, isso é muito interessante, que a interpretação não dependia dele. Ele poderia chegar e falar: opa, está aqui o cara que interpreta tudo, pode mandar que eu vou resolver. Não, ele não tentou puxar para si a glória que ele sabia que não era dele. Ele sabia que não era ele que era capaz de interpretar sonho, que era o Senhor que estava dando isso para ele. Então ele foi lá e reconheceu que a interpretação viria do Senhor. José foi fiel, mais uma vez, ele não tentou usurpar para si a glória que pertence a Deus. Versículo 25, o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Agora é a resposta de José aos sonhos de faraó, né? E essa resposta eu vou ler para vocês. Eu sintetizei a parte inicial aqui, e agora vou ler o que o texto nos diz. Disse-lhe José: Faraó teve apenas um sonho. Deus revelou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho.
as 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. São 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, porque a fome arruinará a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Mas José não parou por aí. Ele não se limitou a interpretar os sonhos de faraó, a desvendar o problema. Ele acrescentou uma solução estratégica para resolver o problema. Não me tragam problemas, dizia meu comandante, tragam-me soluções. Não é assim que todo chefe fala? José não tinha trabalhado em nenhuma grande empresa, mas ele sabia que o faraó não queria apenas saber qual era o problema. Ele precisava de uma resposta, de uma solução. E então, versículo 33. Procure agora, faraó, um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deverá estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Qual a resposta de faraó? Gênesis 41, de 37 a 57. Faraó e seus conselheiros gostaram da estratégia proposta por José e, por reconhecerem a presença de Deus sobre ele, o escolheram para executar esse plano como governador do Egito. Abaixo, apenas do próprio faraó, superior a todos os demais, inclusive o Potifar, né? Olha só, era hora de se vingar, né? Não, mas se o cara é íntegro até aqui, porque aqui ele vai mudar. Deus sabe como você vai reagir quando ele te coloca em alguma situação de autoridade. Você é que não sabe. Você vai descobrir quem você realmente é na hora que você tiver poder na mão. É aí que as pessoas se revelam, quando tem o poder de fazer algo para alguém. Pode ser algo bom ou pode ser algo mau. Versículo 41. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel de selar. Sabe aquela assinatura do GovBR? Assinatura digital do GovBR? Era o anel de selar do cara. Lá nos Estados Unidos, está um rolo lá sobre as assinaturas que o Biden não podia ter feito porque estava totalmente fora do ar. Alguém estava assinando por ele. É porque alguém tinha a chave do que eles chamam de autopen, uma caneta que faz a assinatura do presidente. E o Trump até botou a foto, ele fez uma nova galeria de fotos de presidentes na Casa Branca, e no lugar onde deveria ter a foto do Biden, tem a foto da autopen. Ele é muito zoeiro, né? Então, o anel de selar do faraó era o símbolo de autoridade do faraó. Ele iria assinar em nome do faraó. Além disso, mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Ele saiu das correntes de ferro da prisão para uma corrente de ouro no seu pescoço. Uau! E, enfim, da prisão ao palácio. A história de José, ela continua, ela é maravilhosa. Nós fomos até apenas o capítulo 41. Gente, tem muita coisa até o capítulo 50. Ele se casou com a filha de um grande sacerdote, teve 2 filhos, ajudou a salvar seus irmãos. Depois você veja com calma os detalhes da execução do plano que foi realizado por ordem de José. Veja como ele foi abençoado nisso tudo que aconteceu. E, gente, José, isso é que nos importa aqui agora.
José é um excelente exemplo de como podemos ser abençoados se perseverarmos nas tribulações pela fé naquele que fez as promessas para nós. É isso que está sendo ensinado para nós aqui. Apesar das traições e dificuldades, José se apegou às promessas de Deus e nos mostrou que o plano de Deus, muitas vezes, se desenvolve de maneiras inesperadas. O plano de Deus, José vai reconhecer isso lá no capítulo 50. O plano de Deus em permitir que seus irmãos o vendessem como escravo era para que ele chegasse a ser o homem mais importante do Egito, mais poderoso do Egito, após o faraó, para salvar toda a sua família. Esse era o projeto de Deus. Mas José teve que sofrer um tanto quanto nesse caminho. Talvez seja o teu caso, talvez você esteja sofrendo hoje. E não entenda por que está sofrendo se você crê que está fazendo tudo conforme Deus está mandando você fazer, e mesmo assim você está sofrendo. Persevera, meu irmão. Lógico, você deve perguntar para o Senhor: Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Pergunta. Se Deus não responder nada, creia que é o Senhor quem está permitindo que essa tribulação venha sobre a sua vida, porque é como a forja, a fornalha que vai retirar de você algumas impurezas para que você se torne um metal mais puro. José se apegou às promessas de Deus. A vida de José ilustra a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é inabalável. A história de José nos mostra como o amor de Deus é incomparável. E realmente nos mostra que a gente não consegue entender os métodos dele. É incompreensível para nós como é que ele faz as coisas. É verdade que depois a história de José também destaca algo muito importante, a importância do perdão, da reconciliação, para a garantia do cumprimento das promessas de Deus. Mas isso é outra história. Aí já não é mais uma questão de perseverança, é uma questão de graça. E ele usou com graça na vida dos seus irmãos. E você? Você está passando por alguma situação difícil que está exigindo de você perseverança? Feche seus olhos, eu quero orar.